Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Queremos saudar e dar as boas-vindas a você que nos visita também. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana Pedras Vivas. Vamos passar agora a leitura do nosso texto. Essa semana estaremos em oração pela nossa irmã Fran. Muito bom poder orar uns pelos outros, orar pelas nossas famílias. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 128. Vamos meditar nessa porção da palavra hoje pela manhã. Ao lermos, então, leia a palavra do Senhor com fé, com alegria, pois é a palavra do nosso Cristo. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós temos a alegria de reunidos aqui como família do Senhor, podermos ser instruídos na Tua palavra. Obrigado, Pai, porque em tudo o Senhor tem nos enriquecido com a Tua palavra. E nós clamamos para que a palavra de Cristo alcance os nossos corações nessa manhã, para que ela produza os efeitos das bênçãos que em Cristo Jesus foram adquiridas com sangue, recebendo a ira de Deus no nosso lugar. Sê conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, buscar ser feliz e encontrar a felicidade junto com as pessoas da sua família não é algo incomum. É certo que os parâmetros de felicidade podem variar em núcleos diferentes. É muito possível que você tenha no seu ciclo de relacionamento pessoas que entendam que ser feliz é conquistar todo tipo e sorte de bens materiais. Outros, dentro de um mesmo ciclo de relacionamento, pode ser o contrário. É ter o mínimo necessário. E assim há diversas correntes daquilo que se propõe no pensamento desse século sobre o que é que faz pessoas, famílias felizes. Mas para os que estão em Cristo, essa felicidade não será encontrada com um parâmetro egocêntrico e pecaminoso deste mundo. A questão da felicidade era algo muito desejado desde os tempos passados. E aqui nós podemos então perceber, olhando para esse texto, como que para esse salmista a felicidade não é um assunto para ser deixado de ser cantado, de ser orado. E esse salmo que lemos, ele está entre os salmos de romagem, que vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134, organizado no Saltério. Foram escritos, em sua maioria, por Davi,
Todavia, o Salmo 127 e o Salmo 128 são compreendidos como os Salmos de Salomão, que é filho de Davi. E há uma certa semelhança entre esses salmos, pois cantam sobre a beleza e a alegria da família da aliança. O Salmo 127, em especial, ele foi cantado com o objetivo de encorajar os eleitos da igreja do Antigo Testamento a depositarem a sua confiança apenas em Deus. E em conjunto, o Salmo 128, eles formam um par de cânticos que professam a confiança da igreja exclusivamente no Senhor. Porém, o Salmo 128 retrata a família da aliança como a menor unidade da igreja, na qual, bem ordenada nos princípios bíblicos, é feliz e cumpre o seu propósito que foi estabelecido pelo próprio Deus. É deste modo um cântico que, ao mesmo tempo que faz uma selfie, um retrato da família cristã centrada na palavra, é também motivo, é também um salmo que motiva a igreja peregrina a buscar ser centrada na palavra para sua felicidade e para a glória do Senhor. É desse modo que eu quero então meditar nessa manhã com os irmãos sobre a felicidade da família da aliança. Como que a família da aliança então é feliz? A primeira coisa que eu quero perceber com você é tendo um cabeça temente a Deus. Olhe de novo para o verso 1. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Na continuidade do salmo vai ficar muito mais claro que aquele é um homem da qual tem confiado a ele uma parcela da família da aliança, com uma esposa, filhos. E esse homem, ele é feliz, conforme o texto nos mostra, no temor do Senhor. Ele e essa família é feliz porque um homem temente ao Senhor, ele considera Deus em tudo. Essa é a expressão que vai ser mais utilizada no Antigo Testamento, temor do Senhor. Mas já no Novo Testamento, ela já vai ter a sua expressão na palavra e na expressão piedade, da qual nós somos mais familiarizados, nós utilizamos mais, falando sobre a piedade cristã. Mas ambas estão expressando para nós a ideia de uma pessoa que considera Deus em tudo. Ou seja, é uma pessoa que se pergunta: isso que eu estou desejando, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou pensando, alegra, agrada o Senhor? É para a glória do Senhor? Então vejam, um homem temente, um cabeça de família temente ao Senhor, ele vai olhar para a formação e o desenvolvimento da sua família, pensando não na sua felicidade própria, não na felicidade dos seus filhos, mas um homem temente ao Senhor, um cabeça temente ao Senhor, ele vai formar família, ele vai desenvolver a sua família buscando a glória do Senhor. Isso fica expresso na própria continuidade do verso, porque fala sobre aquele que anda nos seus caminhos. Esse homem que teme ao Senhor, ele anda nos caminhos do Senhor, ou seja, ele não anda sem critérios, ele não anda sem princípios bem claros e estabelecidos. E talvez isso seja algo que precisa
de um bom exame, no tempo em que famílias disfuncionais não estão formando homens com bons critérios. Quiçá com critérios. Então, o Salmo 128 nos faz ver que a felicidade da família da aliança, ela começa com um cabeça que tem critérios bem estabelecidos e não é aleatório. São critérios, princípios, valores, virtudes que ele encontra apenas na palavra do Senhor. E para o salmista, obviamente, não tinha outro critério, não tinha outro parâmetro em sua mente, a não ser a observação dos mandamentos que foram entregues à igreja do Antigo Testamento por meio de Moisés. Ele vai então olhar para trás e ter isso como que a composição dessa, como diz uma irmã aqui da nossa igreja, desse retrato que Salomão está fazendo no Salmo 128. É um homem que ele sabe qual é o caminho da retidão. Mas ele não apenas sabe, ele anda no caminho da retidão. E obviamente que os 10 mandamentos, eles não se tornaram obsoletos para a igreja cristã, mas a igreja cristã não pode se aproximar dos 10 mandamentos a não ser por meio daquele que é o cabeça da família da aliança, Cristo Jesus. Então, um cabeça temente ao Senhor, que tem critérios bem estabelecidos pelas Sagradas Escrituras, não vai ser, então, um homem piedoso, a não ser que ele comece a sua jornada e caminhada em Cristo. Porque só em Cristo é que nós podemos estar de pé diante dos 10 mandamentos. Se você voltar os seus olhos para o texto de 2 Crônicas, o livro de 2 Crônicas, quero pedir para que você abra o texto da palavra em 2 Crônicas, no capítulo 7. O verso 17. Perceba bem que aqui é o Senhor falando com Salomão, o autor do salmo que estamos lendo. Mas no verso 17 em especial, olha o que ele fala. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardardes os meus estatutos, os meus juízos, então o Senhor vai falar a bênção que ele vai trazer sobre Salomão. Mas o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é um modelo que a própria palavra de Deus nos mostra, falando para o filho de Davi, colocando Davi como modelo de piedade para Salomão. Veja, Salomão, ele teve dentro de sua casa um homem que era temente ao Senhor, ao ponto de Deus falar assim, se você andar como Davi, ok. Mas se você for para então o texto de 1 Reis, no capítulo 11, o verso 4, você vai perceber um contraste que a própria palavra de Deus faz. Sendo já velho, suas mulheres
lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Mais uma vez, o texto está se referindo a Salomão, o homem que escreveu o salmo que nós estamos aqui lendo, que estamos meditando. Salomão não segue os caminhos de Davi. Impiedade, a busca por um caminho fora daquilo que é estabelecido dentro dos critérios de Deus, leva então ao sofrimento, leva então a uma casa dividida. A primeira coisa que o salmista está então pintando nesse retrato para nós é que é necessário que uma família, para ser feliz, a família da aliança ser feliz, ela precisa ter um cabeça que seja temente ao Senhor. A família da aliança é feliz quando ela tem um cabeça que se responsabiliza pela fidelidade na espiritualidade de sua casa, conduzindo-a a Cristo, não conduzindo-a a um padrão moral à parte de Cristo, não conduzindo-a a um padrão de entendimento que seja a parte daquilo que são os próprios critérios estabelecidos pelo nosso próprio Cristo. E Cristo, querido irmão, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la. E a lei, quando observada por um homem, necessariamente vai o levar a Cristo. E Cristo vai o levar à obediência à lei. Por isso, homens, se responsabilizem pelo discipulado de sua esposa, filhos, e você será feliz. Conduza sua casa a Cristo, e sua esposa e seus filhos serão felizes. Essa é a primeira parte da pintura que o Salmo 128 de Salomão nos faz ver. Mas como a família da aliança é feliz, o Salmo continua nos mostrando que é esse homem sendo contente em Deus. Os versos 2 a 4, observe, diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Numa ordem semelhante que Deus estabeleceu no próprio Éden, a palavra do Senhor nos mostra que na formação de um homem, o primeiro critério que Deus estabelece é o temor do Senhor. E por isso, Adão foi feito um homem vivente e Deus soprou o seu fôlego de vida. E a primeira coisa que Deus fez foi um pacto com Adão, onde ele desenvolve essa espiritualidade desse primeiro homem, dos quais todos os homens devem então ter mesmo procedimento. Mas, de modo interessante, antes de entregar uma família a esse homem, Deus dá trabalho para ele. Então Deus lá no Éden entrega àquele homem o cultivo e a guarda do jardim, antes mesmo de dar a esse homem a sua esposa. E Salomão parece que está obedecendo essa mesma ordem de Deus no seu salmo. Ele fala sobre esse homem que é temente a Deus e anda nos caminhos, e na sequência ele começa a falar do homem que é trabalhador. Ele fala
do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O trabalho aqui, querido irmão, ele não é um instrumento de redenção, como nós vivemos no nosso tempo, onde crianças já estão sendo, desde pequena, estimuladas a pensar na prova do vestibular que ela vai ter que fazer. Veja, o trabalho, ele não é aquilo que vai definir quem esse homem é, mas é um instrumento de serviço e sustento para a sua família, para quem Deus vai lhe confiar. Por isso, moças, como nosso pastor já falou lá no encontro de homens e mulheres, vai procurar um homem, vocês que ainda não são casadas, procurem um homem trabalhador, mas antes, um homem que seja temente ao Senhor. Porque senão ele vai olhar para o trabalho dele e vai ser no trabalho dele que ele vai se realizar. E vai ser através do trabalho dele que ele vai achar que vai sustentar você. Mas não é com o trabalho que primeiro um homem sustenta a sua casa. Por isso, a felicidade desse homem não está na confiança do trabalho que Deus o confiou, mas é em perceber que esse trabalho, essa função, ela deve ser exercida para agradar o Senhor. E agradando ao Senhor, ele vai servir sua família e sua casa será feliz. E o verso 3 nos fala, nessa pintura de Salomão, nesse retrato, ele fala da esposa. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Ele usa a imagem de uma árvore. E é da videira que os irmãos vão lembrar que vem um dos líquidos mais deliciosos, o vinho. É aquela que na imagem do salmista é aquela que produz delícias, produz satisfação. Veja, ele está falando aqui, mulheres, de uma esposa que, temente ao Senhor, tendo um homem que é cabeça de sua casa, temente ao Senhor, ela irá frutificar. Ela não é um troféu desse homem. Ela não é uma mula que vai carregar todo o peso da casa nas costas dela. Ela é a auxiliadora dele para que essa casa seja frutífera. Deem frutos em todo o propósito que Deus estabeleceu para a família da aliança. No verso 3, ele também fala dos filhos desse homem. Ele fala assim: teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Aí ele usa agora outra árvore como imagem. Os rebentos da oliveira são os brotinhos. Esses dias atrás, com essa quantidade de chuva que teve, lá em casa, o cajueiro, toda castanha de caju que chegava no chão virava um broto. A gente começou até a pensar em abrir um negócio, né? Vamos vender caju. Os cajueiros assim já... Rapaz, cheio. É possível que tinha mais de 100 lá no terreno. Fácil. A imagem do salmista é essa multiplicação dessa semente que cai no chão e ela cresce, ela frutifica, ela multiplica. Um homem temente ao Senhor, ele vai ser contente com o trabalho que Deus o deu para servir ao Senhor. Ele vai ser contente com a esposa que o Senhor lhe deu, para que ele seja satisfeito com ela e frutifique com ela
e esses filhos da aliança se multipliquem. Aqui há uma imagem de multiplicação, uma família que frutifica, uma família que serve, uma família que é útil. Nossa família, irmãos, é o nosso jardim que nós devemos cultivar. É o primeiro lugar onde cumprimos a missão do discipulado cristão. E para o judeu, isso aqui é muito claro. Nasceu dentro da família da aliança, tem que ser discipulado, tem que ser ensinado. Olha para Deuteronômio 6, fica bem estampado, bem claro, qual é a ordem da educação cristã que um homem deve prover para a sua família, com auxílio da sua esposa. E há benefícios nesse investimento, e certamente o primeiro é a alegria e satisfação no lar, que excedem os bens materiais. Mas o maior de todos é ver nosso lar, queridos irmãos, caminhando em direção ao céu. E esse é o pano de fundo do retrato que Salomão faz no seu cântico de Romagem 128. Quando um lar ele está desordenado, não é só a alegria dessa família que está em questão, mas essa família, ela também desanima na busca pelo Senhor, ela desanima no serviço a Deus. Por isso que é tão importante que esse homem seja temente ao Senhor. Por isso que é tão importante que essa mulher, ela entenda muito bem quem é ela nesse lar e nessa missão. Para que a submissão ela não seja a priori ao homem, mas seja uma submissão ao homem no Senhor. E tudo começa, queridos irmãos, esse desânimo começa na falta do temor do Senhor. E por isso que o salmista, ele volta os nossos olhos novamente, os olhos dessa família para o temor do Senhor, porque o verso 4 ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Queridos irmãos, seja contente com o que o Senhor lhe confiou, com a profissão que ele lhe confiou. Seja contente com a esposa que ele lhe deu. Seja contente com os filhos que o Senhor tem lhe dado. E sirva ao Senhor discipulando, encaminhando a sua família para o caminho da eternidade. Devemos desenvolver o que é mais importante primeiro. Por isso, desenvolva a sua casa como uma unidade adoradora da família da aliança. Isso trará contentamento para o seu coração naquilo que o Senhor lhe dá. Busque o melhor trabalho. Busque ter mais filhos. Busque prover alegrias para a sua família, porém, não em detrimento da prática da piedade no seu lar. Conduzindo essa esposa para ser frutífera, não apenas porque ela tem filhos, mas conduzindo essa esposa para ser frutífera porque ela teme ao Senhor e vai ser estimulada, vai ser edificada com a palavra do Senhor que sai da tua boca. Com as orientações que o Senhor vai dar a ela por meio de você. Por isso, ter tempo para pastorear sua casa intencionalmente denota confiança e contentamento no Senhor. Como a família da aliança é feliz. Nós vimos que é tendo um homem, um cabeça temente ao Senhor. Nós vimos que é sendo contente com o que o Senhor nos dá. E a terceira coisa que eu quero perceber e última é desejando o crescimento da igreja. Olha que interessante. O Salmo não está perdendo de vista que essa unidade adoradora
ela está inserida dentro de um corpo maior, de uma família da aliança expandida. Os versos 5 e 6 nos dizem assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Sião aqui, o monte da aliança, o lugar que recebemos os 10 mandamentos, presença de Deus no meio do seu povo. O salmista está conduzindo a nossa mente de olhar para essa família nuclear, agora para onde ela está inserida, e que há um propósito que é tão importante quanto edificar a sua casa, edificar essa sua casa dentro do povo, a casa de Deus. E ele remete então a Jerusalém. E Jerusalém, Israel, queridos irmãos, na nova aliança não se perdeu por causa de Cristo Jesus. Israel é a igreja de Deus. E quando nós olhamos para um salmo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não podemos deixar de olhar para frente. Olhando para o nosso Cristo, que é aquele que está à direita do Pai, intercedendo por toda a família da aliança, para que toda ela chegue lá. E quando Salomão, nesse retrato, ele fala: vejas os filhos de teus filhos, aqui está, assim, um verdadeiro sinal de prosperidade e alegria. Aqui sim está posto o coração desse salmista em enxergar aquilo que é o maior bem, valor no reino dos céus, que é ver pessoas sendo salvas no corpo de Cristo. Eu quero mostrar isso aqui para você. O sinal de prosperidade para um judeu no Antigo Testamento era ter filhos. Então tinha que ter muito menino. Veja o Salmo 127. Ele fala: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. É um sinal de prosperidade. Olhando para o Salmo 127, nós estaríamos vendo aqui a previdência privada do judeu. Bota menino nesse mundo, ensina um bom trabalho a ele. Antes ensina ele a ser temente ao Senhor, depois ensina ele um bom trabalho. Casa esse menino. E aí o velho está garantido para morrer tranquilo. Essa é a mentalidade do judeu. O filho nascido debaixo do guarda-chuva da aliança é bênção. Isso não se perdeu, querido irmão. Como na fila de um almoço, ano passado, eu com meus 4 meninos, Andressa, aquela coisa. Aí passa um presbítero, que não era da igreja que eu trabalhava. E ele diz assim: olha, a gente já está no Novo Testamento, na Nova Aliança. Aí eu disse: tadinho. Eu disse: por isso mesmo. Agora é que a gente tem que ter mais menino mesmo. Porque faz essa divisão entre a antiga aliança e a nova aliança nas coisas que não se deve dividir. Na nova aliança, queridos irmãos, nós produzimos muito mais filhos. E eu quero mostrar isso aqui para você também. No crescimento da igreja que o salmista tem em mente, é sim colocando muito menino de maneira ordinária, natural no mundo. Faz menino, faz menino, faz menino. Que aí a família da aliança cresce, 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 cresce. Por quê? A entrada do estrangeiro naquele momento da história seria muito menor
Porque Deus estava, naquele momento da história, limpando esse povo da idolatria. Então eles não poderiam ter aquela relação com aqueles povos de amizade, de casamento e assim por diante. Mas olhe o Pentateuco. Olhe a partir de Êxodo e veja quantas leis Deus fala sobre o cuidado com o estrangeiro. É assim, ó. Porque Deus já estava preparando o coração desse povo para que esse povo sempre fosse um povo que olhasse para fora e pudesse receber o estrangeiro da mesma forma que Deus fez, libertando esse povo da terra do cativeiro, a terra da servidão. E Deus fala, cuidem deles, desses que entram para se tornarem como filhos da aliança entre vocês. Mas em proporção, era muito mais da maneira natural, tendo filhos, discipulando esses filhos, que a igreja do Antigo Testamento crescia. Mas e no Novo Testamento? Diminui o número de filhos? Não vemos prescrição nas Sagradas Escrituras que você diminua a sua multiplicação. Não vemos ensejo da parte de Cristo Jesus. Pelo contrário, o nosso Cristo é aquele que diz, deixe vir até mim os meus pequeninos. Mas, de igual modo, a multiplicação com os que não são filhos naturais, mas são filhos espirituais, filhos na fé, deve crescer em proporções muito maiores do que olhando para a antiga aliança. O crescimento da igreja, da qual o salmista está chamando a igreja a cantar, é que ela cresça, sim, com filhos, multiplique-se, mas que essa igreja, ela cresça olhando na nova aliança para fora dos seus arraiais, buscando todos os eleitos aos quais o Senhor irá confiar a essa parcela do povo dele aqui e criar nos caminhos do Senhor. Nós temos, queridos irmãos, um exemplo muito claro de como a palavra de Deus no Novo Testamento nos mostra como é que isso traz frutos para a própria igreja. Como que não está desassociado do crescimento da igreja o ter um homem temente ao Senhor, contente com o que Deus dá, mas que a sua família, a unidade adoradora, ela está em serviço do grande propósito de Cristo de reunir todos os seus eleitos. Um exemplo disso, a gente pode ver a família de Timóteo. E muitas irmãs aqui talvez vão se identificar com Lloyd e com Eunice, que foram mulheres que educaram um rapazinho nas sagradas letras. E o próprio apóstolo reconhece isso, dizendo assim, não abandone aquilo que começou lá atrás. Desenvolva. E esse rapazinho se torna um pastor de igreja das maiores igrejas do Novo Testamento. A palavra do Senhor no centro, no cerne da família, seja qual for a forma em que ela se encontra nas suas circunstâncias. Seja com um homem sendo a cabeça desse lar, espiritualmente falando. Ou não, irmãs. Você que está lutando aí com o fato de não ter um marido cristão. Seja como Lloyd, seja como Eunice, continue buscando, sendo, sim, essa unidade adoradora. Não baixe a guarda. Continue servindo a sua família com aquilo que talvez você pense assim, nos falta. Não falta, porque Cristo Jesus nos supre naquilo que nós não temos. Há felicidade para a família da aliança
em ver a igreja crescer no cumprimento de sua missão e ver os frutos nas próximas gerações. Esse trabalho piedoso, ele não é sem valor, querida irmã. Não é sem valor, querido irmão. Por isso, a família da aliança é próspera se ela frutifica tendo filhos, sejam eles naturais, sejam eles na fé, cumprindo em tudo o propósito de adorar a Deus em missão. Portanto, como minha família pode ser feliz? Eu quero então concluir pensando em 3 coisas com você de maneira prática. Homens, não negociem a espiritualidade de suas casas a fim de serem prósperos. Porém, cultivem um ambiente piedoso em suas casas. Talvez você vai ouvir aqui mais do mesmo. Talvez não. Talvez você ainda, homem, não tenha assumido o posto que Deus deu a você, homem, de discipular o seu lar nos caminhos do Senhor. Certamente não há como, sem uma instrução formal dentro da sua casa. É necessário dedicar tempo para cultuar com a sua família. Você quer que a sua família, seus filhos, aprendam a como se portar no dia santo do Senhor, o dia do culto, do domingo? Cultue com seu filho em casa. Mostre para ele como é que faz. Fale para ele. Verbalize para ele que você está cultuando ao Senhor com ele. E que ele deve fazer as mesmas coisas ali em casa, sentadinho, bonitinho, prestando atenção na palavra do Senhor, aprendendo, buscando entender as partes do culto. Converse com ele, mas cultue com a sua família. Mas há algo que precisa ser mais bem estruturado nos nossos dias e não pode ser deixado, ser terceirizado. É a evangelização dos seus filhos. Há uma necessidade de nós evangelizarmos nossos filhos no molde de Cristo. Não só numa perspectiva onde você vai falar o que ele tem que fazer. Faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso. Mas a catequese, os catecismos, eles já nos mostram uma estrutura que ela é muito apropriada. Perguntas e respostas. Só que isso envolve, querido irmão, muito mais do que sentar e ficar ali martelando num momento só. Envolve conversa. E se tem uma coisa que distingue o homem de toda outra criação, é porque nós falamos, o nosso Deus fala, e ele nos deu a fala. Homens, falem com seus filhos, falem com suas esposas. Em outras palavras, deixa de ser esse bicho do mato. Pergunte. Busque as respostas com ele na palavra de Deus. Quando seu filho lhe perguntar, papai, como é que é isso? Por que faz assim? Fala com ele assim, vamos ver o que a Bíblia diz? Leve ele até Cristo e tenha certeza, no guarda-chuva da aliança, há bênçãos para os nossos filhos. Ore, mas não só na hora das refeições ou na hora de dormir. Ore com a sua família, chame sua esposa a se ajoelhar com você. Veja, eu estou falando de algo que eu preciso, irmão. Nós precisamos levar isso muito a sério. Foi a parcela da família da aliança que Cristo lhe confiou. Pastoreie a sua esposa, pastoreie. Você quer ver sua esposa dando frutos? Ore mais com ela. Você quer ver seus filhos agindo como servos de Cristo no meio da igreja e nesse mundo? Ore mais com eles.
Mas em segundo lugar, esteja contente com os propósitos de Deus para a sua família. Trabalhe, usufrua do sustento para a sua casa. Mas não fique correndo atrás do que não tem, perdendo o que já tem. Busque posições melhores. Avance sim. Precisa mudar de área, homem, para sustentar a sua casa? Se esforce para fazer isso. Jovens, prestem bem logo atenção antes de começar. Pega a veia. Onde é que Deus está fazendo com que as coisas do nosso tempo funcionem melhor para um homem poder sustentar a sua família? Olhe bem para isso, rapazes. Vocação vai estar a serviço daquilo que Deus quer fazer na história. Então, se estruture. Busque os melhores meios para servir a sua família. Mas faça isso com contentamento no coração. Faça isso sabendo que o Senhor vai fazer a sua casa feliz nele e somente nele. Esposas, tenham a sua casa como o principal campo de trabalho para a frutificação de vocês. Vocês não foram chamadas para entregar filhos ao mundo. Vocês foram chamadas para entregar filhos a Cristo e bem formados, com a graça de Cristo. Discipule seus filhos. Mulheres que estão com crianças pequenas em casa, não se esqueçam, não pensem assim, eu não posso estar nisso ou naquilo outro da igreja, eu não posso fazer isso, eu não posso nem jogar uma partida de vôlei. Veja, Cristo lhe confiou uma parcela da família da aliança no seu núcleo familiar. Sirva ao Senhor e você vai ver bênçãos, felicidade, sim, no seu lar. Leve seus filhos a Cristo, discipule-os. Dedique-se nessa obra, ela tem valor para o nosso Cristo. E a última coisa, participe do crescimento e virtude da igreja, servindo com sua família na igreja. Discipule a geração que está chegando. No nosso trabalho com os adolescentes, os jovens têm sido uma peça fundamental. Eles estão sendo instrumentos do Senhor na nossa igreja para discipular os nossos adolescentes. Fizemos até uma dinâmica nessa última sexta-feira, onde a geração daqueles que estão um pouco mais à frente na experiência da fé vão servir a geração que está chegando. Vão discipular, vão cuidar da vida espiritual. Mas os nossos adolescentes vão fazer isso com quem também? Com as crianças. Vão servir os nossos pedras alfa. Uma geração servindo a outra geração para que ela louve ao Senhor. Os cabelos brancos. Não é hora de pendurar chuteira. É hora de conversar mais. É a hora de chamar mais junto. Falar com a experiência de quem já viveu também. Mas tudo, queridos irmãos, com os critérios da palavra do Senhor. E dessa forma nós vamos entregar filhos tementes a Deus, à igreja. E se há um sinal de que a igreja ela está crescendo, está sendo próspera, são filhos gerando filhos na igreja. E que o Senhor Jesus nos dê essa graça de viver isso. Talvez a selfie, o retrato da família da aliança que o Salmo 128 nos entrega, seja uma realidade distante para você, para a sua família. Mas deixa eu lembrar uma coisa a você. Cristo morreu para que toda sorte de bênçãos espirituais chegasse até nós. Inclusive a transformação da nossa família, para que ela seja mais parecida com essa família do Salmo 128. Oremos pedindo ao Senhor para que as famílias da nossa igreja sejam transformadas dessa forma.
nos aproximemos do nosso Cristo, buscando ser fortalecidos nele para esse propósito. E se porventura você ainda não está inserido nesse corpo da família da aliança, mas percebe que a sua família está se perdendo, está se indo, venha a Cristo. Ele tem as palavras de vida eterna. Venha a Cristo. Entregue a sua vida e a família que ele lhe confiou aos pés de Cristo. Vamos participar da ceia do Senhor. Quero chamar os